Espera o pessoal ir chegando, aqueles 5 minutinhos de tolerância. Um cafezinho. Cadê o povo? Meu povo. Oito e quatro, mais um minutinho pra gente. Joia, a Cris já tá chegando também. Guardar mais um pedacinho, ó. O pessoal começou a chegar. Cadê? Isso. O pessoal vai entrando. Eu vou abaixar aqui o volume para não sair esse sonzinho. Limpar a minha careca. Olha. Beleza, vamos começando então, né, pessoal? O pessoal vai entrando, enquanto a gente vai avançando no conteúdo. Esse conteúdo de hoje é muito, muito importante. Gosto muito de dar esse conteúdo. Farmacologia dos fitocannabinoides. Hoje nós vamos entrar nesse universo tão legal. Conteúdo bem específico. Hoje a gente vai falar de muita coisa. Então eu espero que vocês fiquem comigo e até o final, bem atentos, para prestar atenção e aprender o que talvez seja o ponto de maior dificuldade técnica, tá? Farmacologia para os canabinoides. Nós precisamos entender a fundo isso daí, para que a gente consiga saber prever as interações que o nosso paciente vai ter, para a gente prever as interações que os canabinoides vão ter com o organismo do nosso paciente também. Aqui vocês sabem que as referências vêm antes, a gente sempre vai falar um pouquinho sobre as referências antes. Nós construímos esse conteúdo em cima Cannabis Medicinal do Mário Grieco, Cannabis Medicinal Guia de Prescrição do Pedro da Costa Mello, lá do Instituto Anandamida, Cannabidiol na Medicina, do CRIPA. Boa noite, Kali, seja bem-vinda. Aqui nós vamos falar de evidências antes, né? Essa aula ela foi construída em cima desses artigos, então eu vou passar mais rápido pelo nome deles, depois já sabem, né? Depois vocês têm que acessar esses artigos lá na nossa biblioteca e fazer a sua leitura desse artigo a fundo, para que vocês entendam. A gente está resumindo um monte de coisa que tem nesses artigos,
para vocês conseguirem entender com a melhor trilha de conhecimento possível, tá? Mas uma coisa que nós mencionamos na aula passada, que a gente começou, né, a falar, eu pedi para vocês anotarem no glossário de novidades, é o efeito comitiva. Eu sei que Kali está aí, ela já sabe o que é o efeito comitiva, mas o efeito comitiva talvez seja novidade para muitos de vocês. Nós começamos entendendo medicações de origem vegetal e nessa aula eu mencionei para vocês que o fitocomplexo, que é aquela medicação extraída da planta completa e que possui todas as propriedades terapêuticas, ou seja, um fitocomplexo, ela vai ter diversas propriedades terapêuticas diferentes. Todas elas vão agir de maneira sinérgica, algumas agem de maneira sinérgica, algumas agem de maneira antagônica, e é para isso que a gente tem que se preparar. Nós temos que nos preparar para começar a entender as relações que os outros componentes da cannabis conseguem fazer com o meu corpo, tá? Então a gente vai começar a conceituar o efeito comitiva agora. O efeito comitiva nada mais é do que os terpenos, os flavonoides e os canabinoides interagindo para o benefício terapêutico, tá? Vamos assim dizer. Nós temos essa interação entre os terpenos, os flavonoides e os canabinoides. Eles agem nos mesmos grupos de receptores e temos terpenos que são sinérgicos e terpenos que são antagônicos, tá? Então, é importante que a gente comece a entender isso. O efeito comitiva, ele é muito interessante, ele é muito importante para o que vem a seguir. Nós vamos entender medicações, quais os tipos de medicações derivadas da cannabis, e o efeito comitiva, ele está presente em algum grau, ele está presente maior e menor, a depender das medicações que nós vamos entender. Primeiro, nós temos que entender que esse efeito, ele não é um efeito teórico, é uma verdade, tá? Nós conseguimos evidenciar isso através de experimentos científicos. E entender, então, que tem alguns terpenos, principalmente os terpenos, que agem com agonismo, tá? Sinergismo ao receptor CB1. Então, o efeito comitiva, ou o efeito entourage, né, um nome em francês aí bonito para a gente, é explicado pela sinergia que os canabinoides têm com os terpenos e os flavonoides. Não é apenas uma teoria, sendo visto e estudado a fundo na ciência fitoterápica. E nós temos um trecho de um artigo, tá, que mostra o agonismo do THC ao receptor CB1 e mostra o agonismo do THC administrado com o terpeno, aqui nesse caso o borneol e aqui nesse caso o limoneno. O limoneno mais THC, nós temos uma modulação para cima, nós temos um efeito um pouco maior. Tá? Esse é o cabeçalho do artigo, tá? E a pergunta essencial dele foi: os terpenos da cannabis interferem no efeito, interferem no agonismo, tá? E a resposta que eles encontraram foi sim. Nós temos um grupo de terpenos que interage com o meu sistema endocannabinoide, com meus outros sistemas do corpo também, e cada um desses terpenos vai apresentar uma afinidade diferente a um receptor diferente, assim como os canabinoides. Por isso foi tão importante mostrar para vocês que os canabinoides, assim como os terpenos, obedecem à mesma estrutura química, à mesma ordem, né, regra de organização, e eles também, né, os terpenos também vão ter efeito terapêutico e efeito, às vezes, até psicoativo, tá? Dependendo da concentração. Nós temos alguns terpenos, então, que agem de maneira sinérgica aos canabinoides e a cada canabinoide. Se vocês se lembrarem, cada canabinoide tem um perfil de interação diferente com os receptores, então nós temos como descobrir, nós vamos ter uma aula só para isso, só para entender terpeno melhor, tá? Como os terpenos interagem com cada canabinoide, isso mais para frente no nosso curso. Mas é só para mostrar para vocês aqui que o efeito comitivo ele é real, né? Ele não é um efeito teórico. Nós sabemos hoje qual o perfil de canabinoides interage melhor com o perfil de terpenos, e isso dá um arsenal terapêutico ainda maior, principalmente quando nós temos algum paciente que é resistente ao tratamento com canabinoides também, acrescentando, às vezes, um perfil de terpenos ou pensando em trocar de marca para um produto que você saiba que tem um perfil de terpenos associado ali,
o efeito, às vezes, melhora. A gente consegue chegar no efeito terapêutico esperado para esse paciente, somente pensando em adicionar ou retirar um perfil de terpenos. E agora nós vamos entender os tipos de medicação derivadas da cannabis. Para a gente se nivelar, para a gente conseguir andar junto, primeiro eu preciso mostrar para vocês isso daqui, ó. Nós temos 3 tipos básicos de classificação para as medicações derivadas da cannabis sativa. Nós temos a medicação isolada, que foi a medicação que passou por todo o processo industrial de purificação, para então nós termos um canabinoide isolado, é um perfil único, tá? E aí, gostaria de lembrar vocês lá do efeito comitiva, o canabidiol isolado, ou qualquer canabinoide isolado, ele não tem a influência das outras coisas. É uma medicação pura, a gente pode até considerar o canabidiol como uma medicação alopática, tá? E não participa, tá, do efeito comitiva, porque é somente uma substância. Nós temos o broad spectrum, que é o espectro ampliado, ou espectro amplo, tá? O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho um perfil de canabinoides que eu consigo retirar, ou então eu consigo adicionar canabinoides isolados numa mistura, por exemplo, tá? E ter um perfil de canabinoides específico, e sem um perfil específico, por exemplo, aqui nós temos o CBD, o CBN, o CBG, o CBDA, o CBC, o CBGA, mas nós não temos os derivados de THC, o THC, o THCA, THCV e os outros, tá? Então, a medicação broad spectrum, um espectro amplo, nós temos terpenos, nós temos flavonoides, podemos ter, na verdade, tá? Não é toda a medicação que vai ter mesmo. Depois de um processo de industrialização, é muito comum que os terpenos deixem aquela composição. Se for uma medicação também muito industrializada, ela vai perdendo o perfil de terpenos, porque os terpenos são voláteis, eles vão embora muito cedo, tá? Então, só para a gente lembrar, o broad spectrum é um espectro ampliado, é uma junção de canabinoides e de terpenos, ou né, uma junção, ou então uma separação. Eu consigo separar, extrair algum perfil de canabinoides. E nós temos também o full spectrum. Full spectrum significa espectro completo, tá? Isso significa que a gente nem adiciona nem retira nada. Nós talvez possamos adicionar, mas principalmente tem ali THC, que é o tetrahidrocannabinol que nós conhecemos na aula passada, tá? Então isso quer dizer que em qualquer quantidade tem THC nessa mistura, junto do CBD, e nada foi retirado, isso não foi manipulado de maneira nenhuma. E aí, nós temos que assentar o conhecimento dessas 3 classes muito bem, tá? Porque cada uma dessas 3 classes vai ser indicada para um grupo de pacientes. Então, essas 3 medicações são possíveis da gente utilizar, nós podemos utilizar esses 3 tipos de medicação, e cada paciente vai ter o seu benefício e a sua indicação, tá? Então, por exemplo, quando eu estou falando de um bebê de 5 meses, igual eu já atendi um bebê de 5 meses, nós temos muito mais segurança de fornecer um canabidiol isolado para essa criança. Eu não posso alterar aquele sistema endocannabinoide de maneira nenhuma, principalmente, né, 5 meses de idade. O que acontece é que essa criança, ao receber CBD, ela melhorou as convulsões da síndrome de West que ela desenvolveu, tá? Então, nós conseguimos utilizar o canabidiol isolado. Nós também conseguimos utilizar para, por exemplo, algum paciente que tenha tendência esquizofrênica, que não pode ter THC, por exemplo, um óleo broad spectrum, que tem ali todo o complexo de derivados do canabidiol, por exemplo, mas não tem nada de THC. Não ter nada de THC deixa isso muito mais seguro para as pessoas que têm tendências esquizoides, tá? Então, é uma indicação específica para um grupo de pessoas. Espero que vocês consigam começar a entender isso, tá? Só para a gente ir assentando esse conhecimento. Cada pessoa vai ter, então, uma indicação e cada tipo de medicação que ela vai poder utilizar, tá? E o full spectrum é para aquelas pessoas que não têm contraindicação ao THC, que não têm sensibilidade ao THC, e aquelas pessoas geralmente acima dos 5 anos de idade. Acima de 5 anos de idade, nós já temos estudos de eficácia e segurança dizendo que o canabidiol full spectrum, tá? Que isso significa geralmente ter menos de 0,3% de THC naquela mistura,
quando eu estou falando de uma medicação canabidiol full spectrum, tá? Espera-se que tenha abaixo de 0,3% de THC naquela mistura. Isso é geralmente seguro e bem tolerado, principalmente para o público de crianças, tá? Aí tem um adendo para a gente fazer, são crianças autistas, aonde a gente está usando o THC dentro do óleo full spectrum na ótica do uso compassivo. Nós tentamos todas as medicações, então a gente pode abrir mão, a gente pode largar a mão e fazer o THC numa dose controlada, abaixo de 0,3% naquela mistura, tá? E ainda assim, pessoal, o THC vai exercer funções terapêuticas até mesmo nessa concentração mais baixa, tá? Porque a janela terapêutica do THC é bem menor. Então, full spectrum é aquele espectro completo, onde o extrato é o mais escuro possível, e dentro, né, dos extratos full spectrum, nós iremos ter os canabinoides, o perfil de terpenos, que é a planta secreta, e os flavonoides, que é aquele perfil, né, gustativo. E esse tipo de óleo é o de mais fácil obtenção, requer menos processamento, mas isso não quer dizer que ele é menos puro, tá, pessoal? Gosto muito de trazer isso daqui. Tem muitas pessoas que pensam que o óleo full spectrum, por ele ser um pouco menos industrializado, ele vai ser menos puro. Obviamente, nós temos como padronizar e garantir uma mistura específica, tá? Então, nós vamos ver um pouco mais na frente que todas as fornecedoras que nós formos utilizar são fornecedores sérios que vão me dar a segurança e a certeza de utilizar essa medicação, tá? Então, nós temos ali segurança de utilizar uma medicação que tem uma quantidade controlada de THC. E nem por isso deixa de ser puro, nem por isso deixa de ser uma medicação que eu consiga ter previsibilidade no meu tratamento, tá? Broad spectrum aqui, só para a gente fixar melhor, é o espectro amplo, é um tipo de óleo onde a gente pode retirar um perfil, tá, propositadamente, ou adicionar um perfil em cima de um óleo isolado. Por exemplo, nós temos aqui uma mistura de CBD com CBG, sendo um óleo broad spectrum. Nós temos uma mistura de CBD com CBN, sendo um óleo broad spectrum também, né? São duas misturas de isolado. Nós temos CBD, CBN e CBG, também sendo um broad spectrum, e nós podemos ter CBD, CBG, mais terpenos, mais alguma outra medicação, por exemplo. Tá? Então, para configurar o broad spectrum, eu necessariamente tenho que ter um perfil de canabinoides retirado ou uma junção de perfil de canabinoides misturado ali. O isolado, como a gente já tinha mencionado, geralmente são preparações de nível alto de pureza, acima de 99%, tá? Onde nós temos somente um dos canabinoides. Nós podemos ter um processo de industrialização para conseguir o CBD isolado, para conseguir o CBN isolado, CBG, CBC e o THC, tá? Geralmente, pessoal, eu gosto sempre de falar o seguinte: medicações de THC eu sempre considero como se fosse um isolado de THC, porque como a janela terapêutica dele é bem menorzinha, nós temos que entender que ele é muito prevalente. Então, quando ele está numa concentração mais alta, eu posso dizer que apesar dessa medicação ser full spectrum, o THC ele vai agir ali de maneira de comportamento isolado. E aí nós vamos começar a entender isso aqui agora. Qual que é a diferença na prática dessas três classes de medicação? Nós começamos aqui a falar sobre algumas pessoas que têm a tendência esquizoide, por exemplo, que não poderiam ser submetidas, né, ser expostas ao THC. Então, para essa pessoa, eu vou preferir um broad spectrum. Para um atleta olímpico, por exemplo, eu vou preferir usar um CBD isolado, porque o CBD isolado não é doping, tá? Não é considerado doping. Mas para o outro universo de pacientes, os pacientes que toleram bem THC, por que não utilizar o THC, tá? A diferença, a gente precisa entender que é somente questão de comportamento, tá? Um comportamento que, à medida que eu vou acrescentando substâncias e propriedades terapêuticas, eu vou mudando a conformidade do comportamento de onda, tá? E a gente vai explicar isso daqui. Primeiro, a gente precisa entender como é que o canabidiol isolado ou qualquer canabinoide isolado funciona no nosso corpo. E obedece-se à lei, né, a regra do U invertido. Isso quer dizer que eu tenho um benefício terapêutico numa dose baixa, eu vou subindo, vou aumentando a dose, eu até encontrar um benefício terapêutico óptimo, e a partir dessa dosagem,
Se eu subo a dosagem, eu dou lugar aos efeitos colaterais e eu perco as propriedades terapêuticas alvo ou desejadas, tá? Eu posso dar lugar mais facilmente aos efeitos adversos. Então, é muito simples da gente entender. Eu preciso ir titulando a dose do meu paciente até eu ficar satisfeito com o resultado. Eu fiquei satisfeito com o resultado, eu vou parar, tá? Aí, à medida que o meu paciente for precisando, eu posso ir, né, titulando para cima, porque ele sim vai criar tolerância, ele vai se habituar ao metabolismo dessa substância, tá? Então, esse é o comportamento de uma medicação isolada. Isso não muda de canabinoide para canabinoide. Esse é o mesmo comportamento bifásico do THC. A gente vai conversar sobre ele. A gente já até conversou sobre um pouquinho sobre o comportamento bifásico do THC na aula passada. Então, se você não prestou atenção nisso, volta e assiste, tá? Porque é super importante. Nós podemos imaginar que todos os canabinoides isolados se comportem através da regra do U invertido, tá? Importante que a gente se lembre disso. Então, eu tenho um ponto ótimo e a partir desse ponto eu dou lugar aos efeitos adversos. À medida que eu vou aumentando as propriedades terapêuticas, que eu consigo já chamar de um fitocomplexo, de uma medicação broad ou full spectrum, nós vamos ter o efeito comitiva progressivamente interferindo no comportamento farmacológico e farmacocinético e dinâmico que nós vamos ter para a interação dos canabinoides e dos terpenos e de tudo que está naquela mistura com o meu corpo. A gente para de ter um comportamento de um invertido e a gente passa a ter um comportamento de curva em S, tá? Não é uma curva que vai alcançar um ponto que o paciente vai começar a ter um efeito colateral. A gente não tem um ponto específico dentro dessa curva de efeito colateral, porque a gente não tem como prever esse efeito colateral por causa de uma mistura de fitocomplexos. São diversos canabinoides e terpenos interagindo ali. Geralmente, esses efeitos são sinérgicos. Raramente, a gente vai encontrar uma mistura desequilibrada, até porque a natureza faz o seu trabalho muito bem feito de equilibrar as coisas que são sinérgicas, tá? Nós temos que diferentes genéticas vão apresentar perfis diferentes. E é daqui que eu tenho também um ponto de dificuldade técnica, que é entender cada hibridização da planta. Cada parte, cada hibridização, cada genética e fenótipo diferente vai me apresentar um perfil de canabinoides, de flavonoides diferentes. E eu preciso ter essa genética, esses canabinoides, o que eu consigo extrair daquela planta muito bem padronizado, para que eu consiga, então, ter confiança nesse efeito. Então, vocês estão percebendo que é algo complexo, é por isso que chama fitocomplexo, né? E aí, à medida que a gente vai tendo mais substâncias na mistura, nós vamos perdendo a conformação de U invertido, nós vamos ter, então, um efeito dose-dependente bem mais proeminente, aonde, geralmente, nós conseguimos encontrar um benefício terapêutico e ficar nele, tá? E ficar nele. Obviamente, se a gente sobe demais essa dosagem, a gente pode encontrar lá em cima os efeitos adversos, tá? Obviamente. Então, é interessante sempre ficar numa dosagem que eu considero terapêutica, a dosagem que nós vamos titulando e encontrando como a dose melhor para o nosso paciente, tá? E passou de um ponto, esse comportamento ele tende a ser linear. Então, eu consigo saturar os meus receptores e deixar aquele comportamento linear se eu dou uma sobrecarga de canabinoides para aquele organismo, tá? Isso também é um ponto de relativa segurança. Nós não temos uma linha que vai infinitamente aumentando. Eventualmente, nós encontramos um estado de saturação dos receptores e o efeito para de acontecer, tá? Obviamente, quando a gente chega nisso, a gente está perto daquelas doses de intoxicação, e é por isso que nós temos uma relativa segurança na cannabis, porque é relativamente seguro. É difícil de chegar na dose tóxica, é difícil de chegar na dose que vai me fornecer um efeito colateral. Não é impossível, tá? A gente consegue chegar, mas é difícil. E nós temos uma diferença que eu consegui encontrar na literatura para vocês, tá? Qual que é a equivalência de dosagem do óleo full spectrum para o óleo isolado? Isso daqui me deu um trabalho de achar, viu, pessoal? Eu somente achei um artigo na literatura inteira que comparava os efeitos do óleo full spectrum com óleo isolado. Inclusive, fica a dica para o pessoal que quiser pesquisar. Esse é um tipo de pesquisa muito relevante e a gente não tem
informações suficientes. Talvez faça sentido da gente começar a pesquisar isso. Mas, o que nós temos? Que para eu ter o efeito, né, que o óleo full spectrum me dá, com uma dosagem, eu preciso de 5 vezes mais do óleo isolado, geralmente do CBD isolado, tá? Aqui foi um estudo que analisou o CBD. Então, nós precisamos geralmente de uma dose até 5 vezes maior do CBD isolado para que eu consiga aquele mesmo benefício terapêutico do óleo full spectrum. Então, nós conseguimos entender que com o óleo full spectrum eu vou conseguir ofertar uma dosagem menor e mais efetiva para o meu paciente. Isso tudo às custas do efeito comitiva, de como aqueles canabinoides agem em sinergia. E é uma sinergia fractal. Existe um tipo de sinergia em uma mistura, por exemplo, de 1 para 1. Esse é um equilíbrio diferente, tá? Existe uma sinergia diferente numa mistura de 10 de canabidiol para 1 de THC. Então, aquele corpo, obviamente, vai responder apropriadamente de acordo, tá? Com essas misturas. Então, é interessante que a gente saiba também dessas misturas diferentes que nós temos. Quando que eu vou escolher o isolado? Quando que eu vou preferir o canabidiol isolado? Eu tenho algumas preferências para escolher o canabidiol isolado, principalmente quando eu trato de atletas profissionais. Tem alguns atletas profissionais, né, que eu trato, e esse pessoal não pode, eles se submetem à testagem, eles se submetem a testes randômicos, então a gente não tem nem como pensar em on-season e off-season para esse pessoal, tá? Então, não pode. A gente tem que usar somente o que a UADA entende que não é doping, que é o canabidiol isolado. O restante dos outros canabinoides fica proibido. Eu tenho também alguns pacientes que trabalham em plataformas de petróleo, por exemplo, que são operadores de máquinas e se submetem à testagem toxicológica também. Apesar de a gente conseguir hoje fazer um laudo para justificar o uso de cannabis desse paciente, é muito complexo isso daí, porque alguns dos pacientes, por exemplo, trabalham internacionalmente. Nós temos que nos submeter às leis do país, né, da empresa que está contratando o nosso paciente. E é muito difícil da gente adequar isso. Então, é muito difícil de manter um acompanhamento legal com esses pacientes, é muito perigoso para a integridade, né, social do paciente, laboral do paciente, logo para a nossa também, porque se o paciente tem um prejuízo, quem vai pagar é a gente no final das contas, tá? Bom, eu tenho um cenário, um grupo de pessoas seleto que vão ser, né, na verdade, mais indicadas para o óleo isolado. Dependentes químicos é mais interessante a gente tratar com canabidiol isolado, tá? Com pessoas que fazem um abuso de substância. É muito legal a resposta deles ao canabidiol isolado. Nós temos as pessoas que têm tendência à esquizofrenia, que têm intolerância ao THC, tá? E hoje, através, né, da pesquisa genética, que é muito difundida, que é mais fácil de acontecer hoje em dia, nós já entendemos que as pessoas que têm tendências paranoides e de ter esses episódios esquizoides, elas metabolizam muito mal o THC. Elas são deficientes nas enzimas de metabolismo lá do citocromo P450, que metabolizam o THC. Então, a gente já entendeu que esse grupo de pessoas não pode com THC, qualquer dose realmente vai ser uma dose potencialmente inebriante, porque ela não consegue metabolizar. Então, isso daí tem um potencial associado muito maior. Nós temos, né, que a intolerância prévia ao THC, nesses casos que eu acabei de falar, para os pacientes maus metabolizadores, a gente não bota nada que tenha THC. A gente pode até usar o broad spectrum aqui, para esses pacientes com intolerância ao THC. Eu posso retirar o THC e utilizar um broad spectrum, tá? Geralmente, broad spectrum, a gente encontra só nas importadoras, porque é uma tecnologia que aqui no Brasil ainda a gente não tem, tá? Infelizmente, a gente ainda não tem. Então, broad spectrum, que são os espectros ali controlados, geralmente só através de importação que a gente consegue, tá? E hoje, nós já temos, sim, estudos de eficácia e segurança para o óleo full spectrum em população pediátrica. Isso nos dá muita segurança da prática clínica com medicação full spectrum para adulto, até para entender que pessoas idosas toleram um nível de THC um pouco maior, e a indicação realmente é aumentar o nível de THC quando a gente está falando de tratar adulto, tá? Vou botar uma aguinha aqui. Hoje eu estou falando, né? Eu disse que a aula é longa, não chegou nem na metade da aula ainda.
Bom que hoje tem gente composto. Tô feliz de ver tanta gente aqui. Então, nós temos alguns estudos comparando a eficácia, né, do full, do broad spectrum e dos isolados. Aí, obviamente, a gente entende que houve um aumento de biodisponibilidade nas pessoas que utilizaram o óleo full spectrum, tá? Nas pessoas não, brinco, ratos, tá? Esse estudo aqui é um estudo pré-clínico. Mas nós temos, então, que a absorção, a biodisponibilidade, ela é bem maior, né, dos produtos full spectrum. A gente tem uma facilidade de absorver diversas substâncias. É mais difícil de absorver uma substância só. Então, nós temos, sim, um aumento de biodisponibilidade. Mas isso vai nos trazer para aquela regrinha que a gente já tinha visto. Start low, go slow, but don't be afraid to go, né? Lembrar de começar devagar, começar de baixo e titulando, vocês vão entender que isso é um processo que faz muito sentido. O paciente ele se sente muito bem acolhido, muito bem respeitado. A gente cria uma relação de confiança, uma relação médico-paciente robusta com o nosso paciente, quando a gente supervisiona a tomada, nem que seja do paciente ou do acompanhante, tá? Isso vai aumentar o seu nível de proximidade e o seu nível de confiança. Supervisionar o paciente é muito interessante, tá? Então, essa regra, ela induz a gente a fazer isso. Nós temos que começar de baixo e ir titulando. A velocidade com que a gente consegue ir titulando, vocês vão aprender aqui na nossa metodologia, que ela vai ser semanal, pela farmacocinética e a farmacodinâmica que a cannabis nos traz. Os efeitos a gente começa a ver mais ou menos de 2 ou 3 dias de um para o outro. Então, eu gosto de ter a sensibilidade de chamar o paciente e pedir para ele me mandar um relatório semanal para a gente ir conseguindo subir essa dosagem de um jeito controlado e de um jeito lento, mas é o jeito mais rápido que eu consigo entender essa subida. Ela vai ser semanal, tá? Então, nós vamos ter que começar de baixo, ir devagarzinho, mas não ter medo de aumentar as dosagens. E para a gente ter confiança e segurança na nossa prática clínica, nós primeiro precisamos aprender as apresentações. Agora a gente vai mergulhar nos tipos de produto que nós temos e as aplicações terapêuticas que esses produtos têm e estão sendo estudados, tá? Alguns produtos vocês vão ver que ainda estão em desenvolvimento, tá? Que muito estudo ainda precisa ser feito, mas quando a gente consegue então abrir o leque da cannabis medicinal, entender o sistema endocannabinoide e as suas interações, nós conseguimos esperar efeitos modulando, né, e entregando cannabis por algumas vias. Nós entendemos já que o sistema endocannabinoide é dividido em sistema CB1, que é central, CB2, ele é periférico. Então, pensando nisso, eu consigo mandar uma informação central para a periferia, estimulando com canabinoides pela via oral, por exemplo, e eu consigo também mandar um sinal da periferia para central, entregando canabinoides pela via cutânea, por exemplo, tá? Então, nós conseguimos trabalhar com diversas vias. A primeira delas, a mais controversa e polêmica, são as flores in natura. Nós vimos lá, na aula de farmacognosia também, que hoje a Anvisa já entende, já incluiu as flores in natura, né, na farmacopeia brasileira. Inclusive, eu preciso até atualizar essa aula aqui, ó, que no Brasil não se considera a forma vaporizada como uma via de administração. Esse é um ponto, pessoal, que nós precisamos discutir, porque isso está mudando, principalmente pelas evidências científicas que nós temos ao longo do mundo, e tem alguns países, por exemplo, Israel, que a ordem para os pacientes adultos, o Estado de Israel dispensa cannabis por via fumada. Os pacientes que não podem fumar, que são idosos e crianças, recebem pela via oral, tá? Então, essa é a regra de administração de canabinoides em Israel, por exemplo. Nos Estados Unidos, a via vaporizada ou inalada, ela é uma via formal de administração. Você consegue comprar na farmácia Flor in Natura, por exemplo. E com Flor in Natura, a gente não só fuma, tá? A gente consegue fazer chá, a gente consegue fazer infusão. Nós conseguimos fazer extração, tá? Extrair e fazer aqueles concentrados que a gente conseguiu ver também na aula de farmacognosia. Isso tudo dá para fazer com a Flor in Natura. Então, a gente associa muito Flor in Natura ao ato de fumar, mas nem sempre a gente vai consumir flores in natura fumadas. Elas são, afinal das contas, a matéria-prima que a gente vai utilizar para extrair os canabinoides. Então, faz sentido a gente conseguir comprá-las e até mesmo
prescrevê-las para os nossos pacientes, tá? É em cima desse argumento até que nós conseguimos prescrever para o nosso paciente e atestar um laudo, por exemplo, para que ele consiga plantar a própria medicação e extrair a própria medicação. Se assim o médico, eu, julgar que esse paciente é um paciente que tem autonomia para o seu autotratamento. Então, flores in natura são polêmicas. Nós temos algumas aplicações clínicas para flor vaporizada, por exemplo, que seriam as crises de ansiedade e agorafobia. E aí é interessante a gente vaporizar o CBD, nesses casos, uma flor de CBD, que não tem efeito psicoativo positivo. Então, a gente consegue abortar uma crise de ansiedade vaporizando, entregando com biodisponibilidade instantânea um vapor de CBD, tá, para aquela pessoa. As dores agudas, principalmente dores oncológicas, relacionadas também com quimioterapia, nós conseguimos fazer THC pela via inalatória com excelente resultado no controle dessas dores e em devolver o apetite para aquela pessoa que está passando pela quimio. Então, vamos abrir a cabeça, tá? Eu não estou aqui fazendo apologia ao fumo. As flores in natura, elas são uma via de administração de cannabis e a gente precisa ficar ciente disso, tá? Não tem como não ficar. Vantagens. Quais são as vantagens dessa via? Maior proporção de canabinoides ácidos, se vocês se lembram, é na planta crua, tá? Não triturada e não industrializada, que eu vou ter a maior proporção de canabinoides ácidos. E canabinoides ácidos têm um perfil de interação ligeiramente diferente dos canabinoides na forma estável, tá? Geralmente é uma maior biodisponibilidade quando a gente entrega pela via vaporizada, e essa biodisponibilidade é instantânea após o consumo. Apesar disso, nós temos que a via vaporizada é uma via menos duradoura. Esse efeito ele é mais proeminente, mais rápido, mas ele passa também mais rápido, tá? A via vaporizada, ela evita o metabolismo de primeira passagem, e isso aumenta a biodisponibilidade dela. E nós temos que entender uma coisa. Nós temos uma via de entregar vapor de cannabis, hoje, que é inócua ao paciente, que são os vaporizadores de erva seca, tá? Tem alguns vaporizadores, é uma tecnologia nova realmente, tá? Que não transferem energia diretamente para o fumo, tá? Não existe combustão, não é com fogo que se transforma com calor aquela substância ali e evapora ela, tá? Faz ela entrar em ebulição. Através de um forno de cerâmica, é uma resistência que esquenta, e aí o vapor de canabinoides sobe após uma temperatura específica. Nós já temos essa temperatura específica, nós já conhecemos a temperatura de ebulição de cada canabinoide, e aí esse forninho, ele é entregue, né? Ele é limitado à temperatura específica de ebulição de cada canabinoide, limitando assim o meu dano químico e térmico na minha via oral, tá? Então, eu tenho que, após a minha inalação, eu tenho uma via inócua, tá? Uma via que não agride tanto assim o meu paciente e não deve ou não deveria causar danos a longo prazo. Nós temos alguns vaporizadores regulamentados de erva seca em outros lugares do mundo, tá? Aqui no Brasil, nós não temos ainda uma legislação sobre isso e nós não conseguimos prescrever isso para os nossos pacientes ainda, tá? Cenas para os próximos capítulos. Bom, nós temos que discutir também a farmacocinética da via inalatória, tá? Porque ela proporciona realmente uma biodisponibilidade instantânea, sendo formalmente indicada em alguns países para as crises de ansiedade generalizada e para as crises de dores agudas, tá? A desvantagem, tá? Se fumada, realmente ocasiona uma resposta inflamatória, piora o risco cardiovascular das pessoas, não tem como dissociar disso daí. Existe uma associação negativa ao hábito de fumar, que a gente já sabe, e é por isso que a gente demorou para entender flores in natura como uma via, tá? E existe uma dificuldade na titulação. Eu tenho como esperar, mas eu não tenho como saber com exatidão quantas miligramas de CBD e THC meu paciente está fazendo, tá? E essa falta de ciência é muito difícil de lidar. Me torna, então, me dá mais trabalho supervisionar o paciente pela via inalatória, tá? Principalmente quando ele usa uma medicação que eu não sei o que tem ali dentro. E é um efeito menos duradouro. Hoje, aqui no Brasil, algumas associações já conseguiram o direito de vender cannabis in natura para os seus pacientes e um grupo específico de pacientes, com algumas indicações clínicas que a gente já discutiu, por exemplo, tá? Pacientes com transtorno de ansiedade, paciente
com dores oncológicas e se submetendo à quimioterapia e radioterapia, tá? Esses pacientes têm autorização. A Abraça Esperança conseguiu uma autorização, se eu não me engano, foi para uns 50 e poucos pacientes, e só para esses pacientes. Eles estão ainda abrindo um processo e juntando outros pacientes para conseguir esse direito para os pacientes. E a BecMed, que é uma associação lá da Bahia, também consegue essa autorização para vender flores in natura para os seus pacientes. Nós temos também os extratos semissólidos. E se vocês se lembram lá do professor Rafael Mechula, ele ganhou o direito de pesquisar o haxixe, o extrato sólido de cannabis, que historicamente ele foi, na verdade, desenvolvido, criado para fins logísticos. É muito mais fácil transportar um tijolinho do que transportar 10 quilos de planta, por exemplo. Então, o pessoal, né, há muitos anos atrás, já desenvolvia a técnica de concentração para, então, se ter um extrato de cannabis mais concentrado. Então, os extratos semissólidos são autorizados pela Anvisa e, na verdade, eles foram os primeiros extratos que chegaram ao mercado brasileiro e geralmente são usados como matéria-prima para diluição em tinturas e óleos. Tá? Nós temos como pegar esse extrato e diluir, transformar isso, né, num óleo, numa jujuba, por exemplo. Né? Nós temos como sim fazer isso. Tá? E tem a vantagem também. Extrações apresentam para a gente uma concentração muito elevada e tem muitas doenças, vocês vão ver, que respondem muito melhor a concentrações muito altas de canabinoides, tá? Então, nós temos um perfil de doenças, como o Parkinson, por exemplo, como o Alzheimer, por exemplo, que respondem muito bem a concentrações elevadas. O paciente, ele só realmente encontra um benefício terapêutico quando ele sobe bastante as doses. E a gente consegue isso mais fácil através dos extratos, tá? Os extratos também podem ser inalados, não é tão interessante assim inalar, tá? Fora das aplicações terapêuticas realmente para o uso inalatório. Eu também não fico contra o uso recreativo. Eu acho que cada um que saiba de si faça o que achar melhor. Obviamente, precisa ter um uso consciente, né? Tudo que a gente for fazer na vida, mas você é um adulto, você consegue sentar para tomar uma cerveja com seus amigos, você consegue sentar para fazer qualquer coisa. Essa é só a minha opinião, tá? Não estou fazendo só apologias. Que nós temos de vantagem para os extratos? São frações muito concentradas, e igual eu disse para vocês, tem alguns pacientes que vão se beneficiar muito de frações mais concentradas. São ricos de canabinoides nas formas ácidas também, é fácil de transportar, e eu tenho também doses com maior biodisponibilidade, se usada pela via vaporizada e se usada pela via oral. E aqui é simplesmente porque as frações são muito concentradas. Então, eu tenho uma entrega de uma fração, obviamente, com a maior biodisponibilidade. Eu consigo alcançar um maior nível sérico. Tá? Desvantagens. Dificuldade no seu fracionamento. Também eu não tenho como quantificar, eu não passei por um processo ainda de quantificação para saber quanto que tinha. Então, eu não sei realmente quantificar as dosagens que eu estou ofertando para o meu paciente. E nós também, em alguns casos, no paciente que faz o seu autotratamento, que faz a sua extração, a necessidade dele diluir isso artesanalmente com risco de contaminação. Tá? Isso daí não tem como a gente dissociar, existe sempre um risco. Para a gente entender medicações de origem vegetal, nós precisamos dos atestados de boas práticas dos laboratórios, das associações, e realmente nós precisamos de um controle higiênico e sanitário ali muito rigoroso. A gente não consegue garantir isso na casa do paciente, tá? Então, eu consigo dar um laudo dizendo que aquele paciente tem cognitivo suficiente para o seu autotratamento, que ele consegue extrair e que ele realmente consegue fazer isso, depois que eu entendo que ele consegue entender todas as boas práticas para que ele consiga extrair a medicação dele em casa. Muito complicado, não é? Eu também acho. Não é uma quantidade muito alta de pacientes que eu consigo dizer que são autossuficientes e que têm essa condição, autonomia para o autotratamento. Tem alguns pacientes que não dá para atestar, e aí a gente tem que conversar sobre isso e começar um raciocínio de redução de danos, tá? Realmente, nós precisamos ter isso daí, porque tem uma procura muito grande de pacientes ainda nos procurando para um uso recreativo, para supervisionar um uso recreativo, e isso não é o objetivo também da cannabis medicinal. Nós temos drágeas e cápsulas em gel. E é um jeito muito interessante
de preservar os terpenos dentro dessa composição. Se eu tenho uma barreira mecânica, então, impedindo que o terpeno ele volatilize, ele saia dessa mistura, eu consigo garantir um perfil bem fechadinho ali, encapsulado, que eu posso, inclusive, né, tomar dosagens dobradas. Essa é uma dificuldade técnica. Então, todavia, ela vai ter o seu benefício e vai ter as suas dificuldades, tá? Então, o benefício é que eu consigo manter um perfil de terpenos estável dentro dessa medicação por mais tempo. Eu tenho facilidade de transporte, né? Eu não tenho muitas dificuldades em transportar ela. É uma cápsula durinha, geralmente quem já pegou sabe que dá para transportar numa caixa de remédio, por exemplo, né? E ela pode ser introduzida em cavidades, como o ânus e a vagina. Nós vamos mencionar ainda que eu posso ter supositórios, mas supositórios ainda estão em desenvolvimento. Eu, particularmente, nunca tive nenhuma experiência prescrevendo supositórios, nem óvulos vaginais, por exemplo. Mas, para alguns pacientes portadores de dores, dispareunias, dores vaginais relacionadas ao sexo, a endometriose e aqueles cânceres de colo de útero, né, agressões ali na parte da vulva e da vagina, nós conseguimos introduzir isso, entregar canabinoides de maneira localizada, tá? Através, né, de fazer um furinho ali naquela cápsula, introduzir e esperar um tempinho para que, então, a gente tenha a absorção. Não é o melhor jeito, tá? Não é o melhor jeito, mas nós conseguimos fazer isso, inclusive com resultados interessantes. Não é um método tão on-label assim, obviamente, é talvez um dos jeitos mais off-labels de se medicar com cannabis, mas nós temos a absorção mucosa. A absorção mucosa é muito importante, né? Também evita o metabolismo de primeira passagem e a gente consegue entregar localmente aquele canabinoide. Então, as desvantagens são doses fixas, metabolismo de primeira passagem é obrigatório se eu tomo pela via oral, se eu faço pela via mucosa não tem metabolismo de primeira passagem, e eu tenho que lembrar de retirar o receptáculo após algumas horas, tá? Isso daí vai dificultar um pouco o processo de higiene do paciente. A pele, sendo o nosso maior órgão, não poderia ficar de fora também. Nós temos uma diversidade de aplicações tópicas. Nós temos óleo de massagem, nós temos balmes, que são stickzinhos, né, com um tipo de creme que a gente consegue passar, é uma consistência um pouco mais sólida. Nós temos uma diversidade de produtos com finalidades diferentes, que a gente consegue para aplicações diferentes, tá? Então, tratamento de doenças da pele, como a psoríase, doenças inflamatórias, como a acne, nós conseguimos um controle muito interessante, modulando, imunomodulando de maneira tópica, tá? Principalmente quando a gente tem alguma mistura com o veículo que entrega melhor para a minha pele. Então, eu tenho um óleo, que é um veículo que não entrega muito bem, entrega bem, mas não entrega muito bem. Mas nós temos, hoje em dia, vários produtos diferentes, com veículos diferentes para o tipo específico de pele. Nós temos sérums faciais, que particularmente esse sérum aqui é uma coisa fantástica, fantástica, coisa linda. Nós temos óleo de massagem para massagem corporal, nós temos os topical balms, nós temos gel muscular, nós temos Rolon, que geralmente entrega também uma mistura de arnica e algumas outras coisas. Nós temos uma diversidade de produtos na via tópica, tá? É interessante que a gente saiba que a gente consegue entregar canabinoides localmente também. Então, vamos supor, quem é que pode se beneficiar dessa via? O paciente fibromialgico, que tem que fazer uma sessão de fisioterapia, a gente pode utilizar um óleo de massagem com canabidiol naqueles lugares em que a dor dele é mais proeminente. O atleta que está em recuperação física, o atleta que é ultramaratonista, por exemplo, com os atletas que eu atendo, que precisam de entregar canabinoides de maneira tópica para alguma lesão, por exemplo, uma canelite, para uma faciite plantar, nós temos como fazer um tratamento tópico também guiado e, obviamente, associando com fisioterapia, tá? Obviamente, igual eu disse para vocês, a gente não vai trabalhar quase que em monoterapia. Nós vamos trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Mas a cannabis é um excelente catalisador, é um excelente organizador de processos, então faz sentido da gente prescrever isso daí tudo. Igual eu disse para vocês, nós temos supositórios. Eles ainda estão sendo desenvolvidos, tá? Mas são uma excelente opção para o público feminino, principalmente pacientes de endometriose, síndrome dos ovários policísticos e aquelas desordens hormonais femininas, tá? TPM, geralmente nós temos sprays intravaginais ou até sublinguais mesmo,
para diminuir ali os sintomas da TPM. Os supositórios, eles podem ser feitos pela via anal também, então, pós-cirúrgico de cirurgias do reto, pós-cirúrgico de cirurgia abdominal. É interessante entregar canabinoide pela via retal. Nós temos um controle autonômico e parasimpático no nosso intestino, que ele é regulado pelos canabinoides. Então, faz sentido entregar canabinoides ao nosso intestino, tá? E isso melhora o processo, aumenta a motilidade gástrica e, em alguns casos, quando eu tenho aqueles pacientes com dificuldade de motilidade gástrica, a gente consegue melhorar um pouquinho isso, fazendo um supositório de THC, tá? Supositórios ainda estão em estudo, estudos clínicos ainda estão começando, mas são uma via interessante para vocês ficarem ligados um pouquinho mais no futuro. Nós temos os comestíveis. Dentro da via oral, nós temos alguns veículos, como as gelatinas, por exemplo, que entregam canabinoides muito bem, e a absorção é até maior do que nos olhos. Então, a via oral, dos comestíveis, principalmente os que têm geleiazinha aqui, tá, que são uma goma, eu consigo entregar canabinoide de um jeito até melhor. É mais uma forma da via oral, é uma maneira de fácil administração, fácil armazenagem. É interessante para o público infantil e perigoso ao mesmo tempo, tá? Interessante para o público infantil quando eu tenho uma medicação, que é a medicação que aquela criança tem que tomar. Eu posso ter apresentações de canabidiol, com gosto, com até açúcar mesmo, tá? Isso é interessante para aquela criança autista que tem seletividade alimentar, que não tolera, que cospe a medicação e que bate a cabeça na parede, isso tudo mais, tá? Então, eu posso desenvolver gummies, jujubas comestíveis para medicar esse paciente. Mas nós também temos gummies que são ricas em THC, e isso é um risco associado para as crianças que não podem ter essa exposição. Então, nós temos, obviamente, vantagens e desvantagens. Essa semana mesmo aconteceu um caso interessante com a colega médica, que a funcionária da casa dela, a secretária da casa dela, pegou uma gummy e comeu, né? Chegou em casa, tendo efeitos psicoativos, precisou ser hospitalizada porque entrou numa crise de ansiedade e comeu uma gummy e não deveria ter comido, né? Ela pegou ali, isso pode acontecer com a criança, é mais fácil de acontecer com a criança, mas é um risco associado à via oral. Nós precisamos entender que realmente essas medicações coloridas e gostosas têm um apelo infantil, e isso é muito perigoso, tá? Então, quando nós vamos escolher prescrever isso, é sempre, sempre, sempre trazendo isso como uma importância, como uma prioridade, tá? Para as pessoas que nós estamos prescrevendo, deixar fora do alcance de criança. Se tem criança em casa, não pode nem deixar a criança ver, tá? Isso daí é parte das desvantagens dessa via. As vantagens é de fácil titulação, eu tenho doses específicas, quantificadas, eu consigo saber realmente o que tem ali dentro. Os sabores, são sabores muito legais, igual o feijãozinho de todos os sabores do Harry Potter, tem alguns que tem até pimenta. Essa laranjinha aqui, por exemplo, ela é de pimenta, muito bom, manga com pimenta. Praticidade de carregar, eu consigo levar para qualquer lugar. É discreto, também é um método discreto de tomar a sua medicação. As desvantagens é o apelo para as crianças, deixar sempre fora do alcance e nem dizer que existe, tá? E isso daí me dá uma possibilidade de intoxicação desavisada, tanto para criança como para adulto. Nós temos sprays que são os meus favoritos, tá? Essa apresentação aqui, para mim, é a minha favorita. É um spray em frasco de plástico. Essa cabecinha roda para cá, essa cabecinha também roda para cá e para cá. E é inquebrável. Você deixa cair, isso daqui não quebra, tá? É muito interessante, principalmente para aquele paciente parkinsoniano, que treme e deixa cair, né? É muito legal para aquele paciente idoso, que geralmente está discinésico, que deixa as coisas cair. É muito bom. Outra vantagem dessa forma de apresentação aqui, tá? É que não tem comunicação com o ar atmosférico. Nós temos um pump aqui, que é um pump fixo. Entra só uma bolinha de ar, e eu não tenho oxidação, e eu não tenho a perda dos terpenos. Então, essa forma de apresentação aqui, para mim, é muito interessante. Gosto bastante, tá? E nós temos como utilizar isso daqui como spray intranasal, por exemplo, para abortar uma crise epilética. É muito desconfortável isso, tá? É uma das aplicações, mas imagine o quão desconfortável é receber uma xilingada de óleo no seu nariz, no seu juízo, né? Então, obviamente, é uma via realmente emergencial, né? Nós temos como também fazer o spray intravaginal, intracavitário, e o spray oral, obviamente.
é muito interessante essa via, né? Hoje, nós já possuímos algumas medicações com nanotecnologia. Se a gente for lembrar da cannabis, ela é lipossolúvel, tá? Ela é lipofílica. Nós hoje já temos algumas medicações que são de nanotecnologia, eles conseguem um processo ali farmacológico para entregar essa cannabis diluída na água, hidrossolúvel, tá? Bom, as vantagens do spray: absorção imediata pela via mucosa, não tem metabolismo de primeira passagem pela via mucosa, e pela via mucosa também, maior biodisponibilidade, e geralmente a gente está falando de um período pós-ictal menor naqueles pacientes que nós vamos utilizar o spray intracavitário no nariz, por exemplo, para abortar uma crise epiléptica, tá? Nós temos um pós-ictal inúmeras vezes menos lento e menos, né, debilitante com cannabis do que, por exemplo, com os benzodiazepínicos, que são comumente utilizados. Então, realmente é um benefício disso daí, mas é chato demais levar uma xilingada de óleo no juízo. Nós temos na via oftalmológica também uma das vias em potencial. Nós estamos ainda estudando. Imaginem o quão difícil é entregar uma medicação para ela ser absorvida e ela ter um efeito através de uma gota no olho, né? É uma dificuldade técnica aí realmente complicada. Então, alguns colírios estão sendo estudados e desenvolvidos principalmente para o tratamento do glaucoma, onde o THC parece ter um papel importante e a sua absorção local pode limitar os efeitos psicoativos. Então, o pessoal está pesquisando e desenvolvendo um colírio à base de THC para tratar ali os glaucomas, tá? Vantagem: absorção imediata via mucosa, não tem metabolismo de primeira passagem, tem maior biodisponibilidade, porque é via mucosa, tá? A absorção local, sem efeitos sistêmicos, isso daí é teorizado ainda, a gente não sabe, isso daí é teorizado. Desvantagens: a absorção errática, eu não sei se eu entreguei mesmo ou não, eu posso ter aí, né, uma superdosagem, uma hipodosagem, a gente não tem como saber, e ainda está em desenvolvimento por esses motivos. Aqui, para o pessoal da odonto, nós temos aplicações odontológicas de cannabis. Cannabis trata uma diversidade de condições, né, relacionadas com ATM, bruxismo, aqueles pacientes que têm realmente problemas de quebrar dente com bruxismo por causa de tensão, nós conseguimos realmente melhorar isso daí. Mas temos algumas aplicações na odonto também, principalmente cremes dentais, enxaguantes bucais. E esses cremes dentais e enxaguantes bucais, na ciência, eles são provados que são menos, né, danosos, que na verdade eles não são danosos à nossa flora, né, bacteriana normal, à nossa microbiota, superior, inclusive, àqueles enxaguantes bucais com clorexidina. A clorexidina, após 16 dias, destrói a nossa microbiota natural. O canabidiol, não destrói a nossa microbiota, mas exerce as suas funções tópicas ali, anti-inflamatórias e imunorreguladoras. Então, é muito interessante para alguns casos, paciente que tem ali, está se submetendo a um tratamento dentário, que vai fazer cirurgia, interessantíssimo. Nós conseguimos entregar aí um jeito de fazer anti-inflamação, de modular o meu sistema endocannabinoide localmente, né, na boca. Nós temos os mais comuns, tá? Os mais conhecidos, óleos e tinturas. A gente já falou de tinturas, não já? Então, nós temos, sim, óleos e tinturas utilizados pela via oral, que geralmente são as apresentações padrões, porque a gente entende que ela é inócua ao usuário e que ela é mais fácil de se padronizar. A indústria está mais preparada para trabalhar com essas medicações, tá? Então, ela parece realmente que vai ser o padrão, vai ser a medicação diluída em óleo e tintura, tá? E o paciente tem tendência a aceitar melhor essa via, porque não tem associação com maconha, com folha, com fumo, com nada. Então, é uma via inócua. Todos os pacientes já estão acostumados a tomar remédio pela via oral, então a gente vai somente ofertar uma medicação realmente que tem um gosto até herbal em alguns casos, tá? Mas é uma medicação pela via oral, assim como todas as outras gotinhas, como a dipirona que a gente toma, por exemplo, né? Nós temos alguns veículos com possibilidade de gosto, então nós temos aí algumas empresas, principalmente empresa importada, trazendo medicação saborizada, isso daí é interessante também. E só para a gente entender que vai ser a nossa via preferencial, tá? Nossa via preferencial. Vamos conversar agora sobre alguns pontos de dificuldade técnica. Nós temos alguns pontos de dificuldade técnica aqui que são associadas aos tipos de medicação, tá?
E aí eu preciso que a gente preste bem atenção aqui, tome uma aguinha, dê uma respirada, respire 10 vezes, para a gente entrar nesses pontos de dificuldade técnica, porque são realmente as coisas que mais dificultam a vida de quem quer prescrever cannabis bem, tá? Bom, qual que é o primeiro ponto de dificuldade técnica que a gente vai discutir? A falta de padronização e diversidade de apresentações. Padronização é o grande desafio da indústria fitoterápica. Nós já discutimos isso. É difícil padronizar, é difícil extrair a mesma coisa, tá? De plantas diferentes. Isso é possível, só é bem difícil, é um desafio, tá? E nós temos uma diversidade de apresentações enorme, e isso confere também uma dificuldade técnica, porque se vocês se lembrarem lá da nota da Anvisa, nós precisamos conhecer os preparos e as aplicações. Então, é muito preparo, são muitas formas farmacológicas que eu tenho que conhecer diferentes, e isso é uma dificuldade técnica. Nós precisamos realmente nos debruçar, e o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: escolham marcas que vocês entendam que são boas marcas, para vocês se habituarem aos produtos e a utilizar os produtos daquela marca em específico, tá? Porque nós, sim, vamos conseguir ter a maior padronização quando a gente está trabalhando dentro da mesma marca. Se a gente está falando de produções que acontecem em lugares diferentes, aí sim vai ser mais susceptível para a gente ter uma falta de padronização. Então, já que nós temos essa dificuldade, ter um relacionamento e conhecer muito bem as linhas das medicações que vocês vão prescrever é um dos jeitos de vencer aqui, de trabalhar em cima dessa dificuldade técnica, tá? E isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Eu tenho uma diversidade de produtos diferentes que eu vou poder utilizar em casos diferentes, mas isso é uma dificuldade técnica, porque aí me obriga a conhecer uma quantidade de produtos muito grande, mas é possível, tá? Não é difícil. É só você tomar um tempinho e botar a sua consciência em contato com aquele catálogo, por exemplo, e aprender na sua prática. Ah, essa diversidade de produtos realmente é algo que assusta algumas pessoas, mas é muito interessante. Por isso que eu digo para vocês, escolham algumas marcas que vocês queiram ter no seu relacionamento. Vocês aqui vão ter acesso às marcas que eu acho mais interessantes, né? Para começar o seu relacionamento, e aí sim se habituar para escrever e a interagir com aquelas substâncias. A falta de padronização e diversidade de apresentações começa que eu posso ter um óleo full spectrum, eu posso ter um óleo broad spectrum, eu posso ter um óleo isolado, eu posso ter, por exemplo, uma mistura aqui igual essa medicação aqui de 20 de CBD para 1 de THC. Eu posso ter uma mistura igual essa medicação aqui de 1 para 1, eu tenho 1.500 de THC, 1.500 de CBD. Eu posso ter aqui 3.000 miligramas só de THC. Então, é um isolado de THC, tá? E isso, obviamente, é uma dificuldade técnica. Se eu tenho diversas misturas diferentes, são substâncias diferentes, eu preciso, então, conhecer cada uma delas e conhecer cada mistura dessas, tá? Aqui nós temos, por exemplo, 6.000 miligramas full spectrum de CBD em 60 ml. Nós temos aqui 12.000 miligramas de CBD em 120 ml. Nós temos aqui eu não estou conseguindo ver aqui. Mas, enfim, vocês entenderam já, tá? Existem, então, frascos de tamanhos diferentes, existem concentrações diferentes e existem misturas diferentes, tá? Isso é o primeiro ponto de dificuldade técnica. Eu preciso que vocês assentem esse conhecimento e se preparem para adquirir, então, o conhecimento de cada medicação, né, entender cada mistura. O tamanho dos frascos é uma coisa muito importante para a gente prestar atenção, e isso eu gosto de trazer o raciocínio, tá? Nós temos na indústria padrões de frasco de 10 ml, de 30 ml, de 60 ml, 120 ml, e já vi frasco de 1 litro de canabidiol. A única coisa que a gente precisa prestar atenção realmente não é nem no tamanho do frasco, porque o tamanho do frasco, a gente sabe que, né, o perfume ele pode vir num frasco pequeno, ele pode vir num frasco grande, mas vai continuar sendo o mesmo perfume. Nós precisamos entender que o tamanho do frasco só vai ser importante para a logística do meu paciente. O que vai ser importante para mim é a quantidade de miligramas que eu tenho em cada ml desse frasco. Então, eu preciso pegar
a concentração total de canabinoides e dividir, né, pelo volume total que eu tenho, para eu ter, então, miligramas por ml, que isso vai me dar realmente a concentração prática dessa medicação. Vamos avançando aqui para vocês entenderem uma coisa. Nós temos, né, que sempre fazer as contas em miligramas por ml. Vocês vão ouvir isso a partir de agora. Eu não vou fazer contas em gotas, tá? A gente vai chegar ali na parte de falar para o nosso paciente, explicar a posologia em gotas. Nós vamos fazer o cálculo em gotas, falar para o nosso paciente, né, tomar X gotas, mas o meu raciocínio foi construído em cima das miligramas que tem em cada gota, tá? Obviamente, isso vai facilitar a vida do paciente, e é um cálculo que eu tenho que fazer, para eu realmente ter consciência do que eu estou fazendo aqui. Então, nós temos, por exemplo, algumas medicações, esse daqui é um broad spectrum de CBD com CBN, ó, que ele tem 33 miligramas de CBD e 5 miligramas de CBN em cada ml. E aí nós conseguimos entender quantas gotas tem um ml para saber, então, quantos miligramas eu tenho em cada gota. Isso aí também é outra conta que eu tenho que fazer. Essa outra medicação aqui é um broad spectrum também, ó, CBD com CBN, e eu tenho 67 miligramas de CBD com 5 miligramas de CBN. É outra concentração dessa daqui, tá? Então, o valor mesmo que eu preciso me ligar é no valor de miligramas por ml. Já aqui é uma mistura aqui diferente, tá? São medicações diferentes. Já essa outra medicação aqui, nós temos CBD e CBG, que é um outro broad spectrum, também com 67 miligramas por ml de CBD e 33 miligramas por ml de CBG. Então, notem as diferenças, né, as diferentes apresentações que nós vamos ter e o quão é importante a gente fazer as contas em miligramas por ml, não pela concentração total do frasco, porque aí sim eu vou ter consciência do que eu estou fazendo para o meu paciente. E vamos aqui fazer, por exemplo, alguns exemplos de conta. Eu posso ter um CBD full spectrum de 3.000 miligramas lá no frasco, no rótulo, 3.000 miligramas em 30 ml, o que vai me dar 100 miligramas por ml de concentração final, tá? Eu posso ter um óleo de 6.000 miligramas em 30 ml, que vai me dar uma concentração de 200 miligramas por ml. Eu posso ter também 12.000 miligramas de canabidiol. Meu Deus, é 12.000 miligramas de canabidiol, muito concentrado? Não, não é concentrado. É só muito canabidiol ali naquele frasco, mas continua sendo os mesmos 200 miligramas por ml. É só a gente fazer a conta aqui pela quantidade de volume, tá? Então é importantíssimo que vocês entendam isso. A gente precisa fazer essas contas para entender miligrama por ml. Assim, a gente vai exercer, vai conseguir fazer o nosso último raciocínio, que é dividir essa miligrama por ml, entender quantas gotas eu tenho em 1 ml. E aí eu vou entender a quantidade de miligramas por gota. É importante descobrir miligrama por gota, porque nós vamos fazer, né, a posologia para o nosso paciente em gotas, então eu preciso quantificar. Nós temos outra dificuldade técnica, que é a fração da pipeta. Nós temos pipetas, né, que podem ter aí, em 1 ml 20 gotas, geralmente a da Abrace, a das associações, que são aquelas macrogotas, não é aquele bico fininho, tá? Esse bico aqui, ó, que é arredondado e maiorzão, é uma macrogota, aí geralmente 1 ml vai ter 20 gotas. Nós temos algumas pipetas também, que são menores, aonde 1 ml vai ter 40 gotas. Então, é importantíssimo, porque aqui muda realmente, né, vamos dizer assim, numa ordem de grandeza realmente considerável, um é o dobro da outra. Então, realmente eu preciso fazer as contas certinhas e entender qual que é o tipo de pipeta. Nós temos ainda uma outra dificuldade técnica aqui, é que essa pipeta, ela pode vir ou não fracionada. Então, eu não posso simplesmente dizer para o meu paciente, tome 0,25 ml, porque a pipeta ela pode vir não fracionada, aí o meu paciente não vai ter parâmetro, tá? Então, eu preciso realmente conhecer as medicações, eu preciso conhecer o que é o normal daquela marca de entregar, aprender a lidar com isso, para o meu paciente, então, ter uma experiência mais agradável, tá? Isso também é importante. A gente não pode realmente confiar
que essa padronização é algo bem difícil, inclusive dentro da mesma marca, tá? Então, isso pode acontecer dentro da mesma marca. Isso não é tão comum de acontecer dentro da mesma marca, mas pode acontecer. Eu já presenciei isso. Só resumindo, pessoal, a gente está chegando no fim, uma aula longa essa, né? A gente nunca vai fazer as contas pelas gotas, a gente vai fazer as contas pela miligrama em cada gota, tá? E aí sim, a posologia que eu vou escrever para o meu paciente vai ser tomar 10 gotas à noite, porque eu sei que em cada gota tem 5 miligramas de CBD e o meu paciente vai estar fazendo 50 miligramas de canabidiol, tá? Eu preciso fazer as contas conscientemente, eu preciso saber quanto que o meu paciente está tomando, porque senão eu volto para maconha, eu volto para o tratamento empírico, tá? E nós não devemos. Se nós temos condições de ter um tratamento consciente para o nosso paciente, é o nosso dever fazer isso, tá? Então eu tenho que fazer essas contas. Não é um trabalho tão difícil, não é uma matemática muito complexa, mas a gente precisa realmente tomar esse cuidado para o nosso paciente ter a melhor experiência, para a gente conseguir fazer o nosso paciente não ter um efeito colateral, ou se ele tiver um efeito colateral, que seja um efeito controlado, pelo menos limitado, pela dosagem que nós estamos supervisionando, tá? É interessante entender que cada canabinoide vai me ter uma janela diferente de tratamento. Então, eu costumo dizer que a janela terapêutica do THC é bem pequenininha e a janela terapêutica do CBD ela é bem grandona. Então, eu não tenho muito parâmetro para comparar os dois. Eu não tenho como ter um parâmetro confiável para falar de equivalência. Eu não faço o mesmo raciocínio. Eu preciso fazer um raciocínio diferente para o CBD e eu preciso fazer um raciocínio diferente para o THC todas as vezes que eu estou dando THC para o meu paciente. Tenho que tomar conta, né, disso daí. Isso vai começar a assentar para vocês a partir de agora. Vocês conseguiram ver que eu tenho várias aplicações diferentes, que eu tenho várias medicações diferentes. A gente está construindo esse conhecimento para que vocês, então, comecem a aprender o que cada mistura dessa vai me ofertar de propriedade terapêutica. Tá? É isso aí que a gente vai começar a aprofundar na próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Vocês foram campeões, ó. Tanto de gente aí online hoje. Muito bacana. Nossa próxima aula vai ser a segunda parte da farmacologia dos fitocannabinoides. Muito legal. É um assunto complicadinho, é um assunto, né, denso, mas é um assunto essencial para a gente, então, entender as interações. A gente viu o jeito de fazer, o jeito de administrar. Na próxima aula, a gente vai entender o que acontece dentro do nosso corpo, tá? Como que a cannabis interage farmacologicamente no nosso corpo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje. Vou parar a gravação aqui da nossa aula e isso aí. Se alguém quiser conversar, agora a gente tem um tempinho. Se quiser interagir, estamos aí. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Parabéns, top. Isso daí. Muito obrigado. Quem quiser interagir, vamos embora. Ninguém quer conversar comigo hoje?